Olá, amiguinho e amiga da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer uma revisão de física, vamos fazer uma revisão de termodinâmica. Termodinâmica, gases e termodinâmica. A gente vai falar de gráficos de termodinâmica, gráficos de pressão por volume, vamos falar de transformações gasosas, vamos revisar gases, equação geral dos gases, equação da transformação dos gases, vamos falar de pressão, de volume, de temperatura, de número de mols, e aí a gente vai fazer 5 questões da FUVEST para relembrar essa matéria. E a primeira coisa que eu preciso que vocês relembrem é que gases tem uma equação que você precisa decorar para mim. É a equação geral dos gases, ou também chamada de equação de estado dos gases perfeitos, dos gases ideais. O que eu preciso que você lembre? Que PV é igual a nRT. Você lembra dessa equação? PV igual a nRT? Quem são esses caras aqui? P é a pressão, V é o volume do gás, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos e T é a temperatura. T é a temperatura, ela tem que ser dada em Kelvin, não é em graus Celsius, é em Kelvin. É a temperatura, será que o gás está quente, será que ele está frio? N é o número de mols que você aprende lá na química, que tem até uma fórmula. O número de mols é Mzinho sobre Mzão, massa sobre massa molar, não vai precisar disso aqui agora. É o número de mols, tem bastante, tem pouco, tem muito. Quanto que tem de gás? V é o volume desse gás, tem que ser dado em metro cúbico. V é o volume, é o quanto que esse gás ocupa no espaço, qual é o tamanho da garrafa, qual é o tamanho do copo, qual é o tamanho do recipiente que esse gás está. E P é a pressão, tem que ser dada em Pascal, é a pressão do gás, é o quanto ele pressiona as paredes, o teto, o chão do recipiente que ele está. PV igual a nRT. E eu preciso que você lembre que esse R aqui é uma constante, a constante universal dos gases perfeitos. Então a gente poderia vir aqui e fazer uma sacanagem que é a seguinte: vamos deixar esse R quieto e passar o N e o T para o outro lado. A gente vai ficar aqui, R é igual a PV sobre NT. NT estava em cima multiplicando, eu passei para baixo dividindo, só que como R é uma constante, então PV sobre NT é uma constante. P vezes V dividido por N vezes T, PV sobre NT é uma constante. Então quando um gás sofreu uma transformação, ele estava quente, ficou frio, estava pequeno, ficou grande, estava assim, ficou assado, a bexiga estourou, você soprou para dentro da bexiga, o gás explodiu, o gás pegou fogo. Quando você tiver uma transformação gasosa, a gente pode falar que PV sobre NT antes da transformação é igual a PV sobre NT depois da transformação, porque PV sobre NT é uma constante. Então vamos escrever isso aqui, vamos falar que P1V1 sobre N1T1, P1V1 sobre N1T2, P1V1 sobre N1T1 é igual a P2V2 sobre N2T2. O que eu fiz aqui? Eu peguei o PV sobre NT, que é uma constante, e escrevi para antes do gás, chamei da transformação gasosa, chamei de 1, e depois da transformação gasosa eu chamei de 2. Então PV sobre NT antes da transformação é igual a PV sobre NT depois da transformação. E aí tem aquelas transformações que a gente precisa decorar. Qual que é a primeira transformação? É a isotérmica. Quando uma transformação é isotérmica é porque a temperatura não varia. E aí você pode cortar T1 e T2, corta a temperatura dos dois lados. Uma outra transformação bacana de você lembrar é a transformação isobárica. Isobárica é quando a pressão não varia. Você pode cortar a pressão dos dois lados. Aí tem a transformação chamada isovolumétrica, que o volume não varia. E aí você pode cortar o volume dos dois lados. Lembrando que a transformação isovolumétrica, que o volume é constante, você pode cortar o volume dos dois lados, ela tem dois sinônimos. Pode chamar de de transformação isovolumétrica, como pode chamar também de transformação isocórica ou isométrica. São sinônimos. E quando o número de mols não varia, a gente fala lá em matemática, lá em física, lá em química, que é uma transformação isomolar. Isomolar porque o número de mols não variou, e aí você pode cortar o N dos lados. Vamos ver a primeira questão da FUVEST, essa que está aparecendo para você. Fala que uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, na qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente o sistema está em equilíbrio a temperatura de 27 graus Celsius. O volume de ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante para cada 1 grau Celsius de aumento da temperatura do sistema, o êmbolo subirá quanto? E ele dá no note a dot que 0 graus Celsius é 273 Kelvin, e para considerar o ar da garrafa como um gás ideal. Então volta para cá, a primeira coisa, quando ele fala no note a dot para considerar o gás como um gás ideal, como um gás perfeito, é porque os gases da vida real, o gás atmosférico, qualquer gás da vida real, ele não obedece a essas equações da física que a gente aprende para passar no vestibular.
são equações aproximadas. Quando ele vira e fala que o gás é um gás perfeito, é um gás ideal, ele está falando, ó, tá liberado, é open bar, pode usar o que você aprendeu na aula do colégio, na aula do cursinho, pode usar o que você aprendeu, PV sobre PV igual a NRT, PV sobre NT, usa como se fosse verdade, na vida real é um pouquinho diferente, mas pode usar aqui. E ele falou uma coisa muito importante, ele falou como é que passa graus Celsius para Kelvin, porque vamos lembrar que temperatura você pode medir em graus Celsius, você pode medir em graus Fahrenheit, e você pode medir também em Kelvin, lembrando que não é grau Kelvin, é só Kelvin. E nessa matéria chamada gases e termodinâmica, infelizmente a gente é obrigado a usar a temperatura não em graus Celsius, mas em Kelvin. Só que ele ensinou pra gente, ele falou que 0 graus Celsius são 273 Kelvin, eu preciso que você decore isso para mim. A temperatura em Kelvin, ela é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Decore isso para mim. Ele falou que a temperatura desse gás, a temperatura em graus Celsius é 27 graus Celsius. Quanto que é 27 mais 273? 27 mais 273 vai dar quanto? Vai dar 300. Então a temperatura que a gente vai usar não é 27 graus Celsius. A gente vai usar 300 Kelvin. Nessa matéria, a gente precisa usar a temperatura em Kelvin. Que bom que você decorou essa fórmula de como passa Kelvin para Celsius e Celsius para Kelvin. Então 300 Kelvin é a temperatura inicial desse gás. Aí ele falou que nessa garrafa não escapa, a massa de ar é constante, a massa de gás lá dentro da garrafa é constante. Nem entra gás, nem sai gás. Então a gente pode vir aqui e falar que o número de mols não varia. A gente pode cortar o número de mols dos dois lados da equação, porque é uma transformação isomolar, o número de mols não varia. Ele também falou que a pressão é constante, pressão atmosférica constante, o êmbolo está móvel, ele vai sofrer ali a pressão do gás, e a pressão atmosférica, falou que a pressão é constante, é uma transformação isobárica, você pode cortar a pressão dos dois lados, e aí você ficou com V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, vamos trocar aqui esses números, quais são esses números aqui na equação que ele deu, na brincadeira que ele deu? Ele falou que o volume inicial do gás, tá aí no enunciado, ele é o quanto? Ele é 600 centímetros cúbicos é o volume inicial de gás. Qual é a temperatura inicial do gás? Ele deu também, era o 27 graus Celsius, que eu vou usar como 300 Kelvin. Aí o volume do gás depois da transformação eu não sei quanto que é, vou chamar de V2. E a temperatura, ele disse, a pergunta que ele fez é para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura. Então se o gás começou em 27 graus Celsius, 1 grau a mais ele vai para 28 graus Celsius. Então se ele estava em 300 Kelvin, agora ele vai para o quê? Para 301 Kelvin, ele aumentou 1 grau Celsius, aumentou 1 Kelvin, 600 dividido por 300 é 2, o 301 passa multiplicando, 2 vezes 301 vai dar 602, ó, 600 dividido por 300 é 2, 301 passa multiplicando, o dobro de 301 é 602, então o volume 2, parabéns, feliz aniversário, o volume 2 é o quê? 602 centímetros cúbicos. Esse é o novo volume. Repare, inclusive, que se o volume inicial do gás era quanto que era? 600 centímetros cúbicos, ele deu no enunciado 600 centímetros cúbicos e foi para 602 centímetros cúbicos. Você pode vir aqui e falar que de 600 para 602, ele aumentou 2 centímetros cúbicos. E vamos lembrar que ele falou da secção transversal, a área da secção transversal. Se você pegar aqui um giz, você cortar ele ao meio e olhar como ele é por dentro, você está olhando um corte na secção transversal. Se você pegar um cabo de microfone, um fio elétrico e cortar e olhar ele por dentro como ele é feito, isso é a secção transversal. Se você pegar uma pessoa, cortar ela ao meio e você olhar, mostrar as tripas da pessoa, você está vendo a secção transversal. E ele deu que a área da secção transversal é de 3 centímetros quadrados. Aí vamos lembrar que é, como é que é mesmo? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A área da base ele deu. Ele falou que a área da base é 3. E a pergunta do exercício é qual é a altura que esse cara vai subir, esse êmbolo vai subir. Aí o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai dar 2 sobre 3. 2 sobre 3, faz a continha numa calculadora. 2 dividido por 3 é aproximadamente 0,7. Como a gente está fazendo tudo em centímetros quadrados, centímetros cúbicos, ó, o volume está em centímetros cúbicos, a área está em centímetros quadrados, a gente está fazendo então a altura em centímetros, coloca aí para nós 0,7,
centímetros, é a alternativa A, nesse exercício aí sobre gases, onde a gente precisou do PV igual a nRT e da equação geral dos gases. Eu prometo que até o final da aula a gente vai fazer exercícios agora de gráficos de termodinâmica, não vai precisar tanto dessa matemática aqui. Então a próxima questão, essa que está aparecendo para você, questão da FUVEST, fala: considere uma máquina térmica em que N mols de um gás ideal executam o ciclo indicado no gráfico pressão P versus volume V. Sendo T a temperatura do gás, considere as duas relações abaixo, e depois, sendo W o trabalho realizado pelo gás no trecho correspondente, considere as duas relações abaixo, e ele quer saber quais são as relações que estão corretas. Então, primeiro de tudo, repara que nessa matéria chamada termodinâmica, é muito comum você ter exercícios onde vem gráficos de pressão por volume. A pressão é colocada de pé na vertical e o volume é colocado deitado na horizontal. Então, gráficos de pressão por volume são muito comuns em questão de vestibular, especialmente a FUVEST, para falar de termodinâmica. E aí você tem aqui esses ciclos que o gás realiza, que a máquina térmica realiza, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo aqui muito louco, com uma borda arredondada, meio redondo. Esses ciclos que o gás realiza, ele vai de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. E repara que ele colocou aqui, quando você vai, por exemplo, de A para B, a pressão fica constante. É uma pressão constante, uma transformação isobárica. Agora, quando você vai de B para C, o volume fica constante, é uma transformação isovolumétrica. De C para D, quem está constante é a pressão, é uma transformação isobárica. E de D para A, quem está constante é o volume, aí é uma transformação isovolumétrica. Se tivesse constante a temperatura, aí seria uma transformação isotérmica. E a gente sabe que essa máquina tem um gás dentro dela. A máquina pode ser, sei lá, uma geladeira, um ar-condicionado, uma máquina a vapor. A gente sabe que o gás obedece PV igual a nRT, e ele falou sobre o número de mols, não está variando, não está nem entrando nem saindo gás, essa bexiga não está nem vazando gás, nem ninguém está enchendo com gás essa piscina não, essa bexiga, essa máquina térmica. Então vale que PV é igual a nRT. Vamos começar comparando aqui A de amor com C de casa? Mentira, vamos começar comparando B de bola com D de dado. Aqui em D de dado, a pressão é P1 e o volume é V1. Aqui em B de bola, a pressão é 2P1 e o volume é 2V1. Então, de D de dado para B de bola, a pressão dobrou, foi de P1 para 2P1, e de D de dado para B de bola, o volume que era V1 virou um volume 2V1. Então, quando vai de D de dado para B de bola, a pressão dobra e o volume dobra. Mas lembra que PV é igual a nRT? Se a pressão vai dobrar e o volume também vai dobrar, do lado esquerdo da equação, 2 vezes 2, dobrar vezes dobrar, é quadruplicar. Então, se a pressão dobra e o volume dobra, 2 vezes 2 é 4. A temperatura do outro lado, para compensar, vai quadruplicar. Então a gente já poderia começar falando que se aqui é a temperatura TD e aqui é a temperatura TB, D de dado, B de bola, a temperatura em B de bola é 4 vezes a temperatura em D de dado. Por que 4 vezes? Porque se a pressão dobrou e o volume dobrou, o dobro do dobro, 2 vezes 2, é 4. Então a gente já poderia concluir que o quê? Que a temperatura em B de bola é 4 temperaturas D de dado. Vamos começar agora comparando? Continuar. A de amor com C de casa. O que aconteceu de A de amor para C de casa? Em A de amor, quanto que era a pressão? Era 2P1. E em DC de casa, a pressão foi para P1. A pressão caiu pela metade. Agora, o volume em A de amor era V1. Em C de casa era 2V1. Então o volume de A de amor para C de casa ele dobrou. Então o que aconteceu? De A de amor para C de casa, a pressão caiu de 2P1 para P1, ela caiu pela metade. Só que o volume compensou indo de V1 para 2V1. Então a pressão caiu pela metade e o volume dobrou. Se a pressão caiu pela metade e o volume dobrou, pega uma coisa, faz metade, dobra, ela não varia. Se você tem R$10, faz metade, 5, agora dobra, 10. Quando você faz metade e depois dobra, a coisa não varia. Então a gente pode concluir que em A de amor e C de casa, as temperaturas, que você pode vir aqui e chamar, sei lá, aqui de temperatura A e aqui de temperatura C, a temperatura em A é igual à temperatura em C. Até a gente poderia dizer que de A de amor para C de casa, como a temperatura não variou, seria uma transformação isotérmica, porque a temperatura não variou. A pressão caiu pela metade, o volume dobrou, um compensa o outro e a temperatura não varia. Então a gente pode afirmar que entre a 1 e a 2, coloca aí para nós, entre a 1 e a 2 quem está certo é qual? Entre a 1 e a 2 quem está certo é a 2. A temperatura em A é igual à temperatura em C
e a temperatura em B é o quádruplo da temperatura em D. E aí a próxima questão, ele pergunta, não a próxima questão, mas a próxima afirmação, sobre W, que é o trabalho. Ele quer saber sobre o trabalho de A para B, de C para D, ele quer saber qual que é maior, qual que é menor. E vamos lembrar que o trabalho ele é dado pela área embaixo do gráfico. Então se você quiser comparar, por exemplo, o trabalho de A até B com o trabalho de C até D, quem seria o trabalho, vamos pintar aqui, de A até B, de A de amor até B de bola, é essa linha reta. O trabalho é a área embaixo do gráfico. Pega A de amor, pega de B de bola, imagina que tem o sol aqui jogando a sombra, seria toda essa sombra aqui, tudo isso que eu pintei agora, toda essa região que está para baixo dessa linha que vai de A de amor para B de bola, é o trabalho que a máquina realiza, que o gás realiza para ir de A de amor para B de bola. Agora, para ir de C de casa para D de dado, mesma coisa, de C de casa para D de dado, seria essa região aqui embaixo aqui, essa região aqui embaixo aqui, de C de casa até D de dado, essa região seria o trabalho que o gás realiza, que a máquina realiza para ir de C de casa até D de dado. Lembrando que como está voltando, de A de amor para B de bola estava indo. De C de casa para D de dado tá voltando. Então já começa aqui de A de amor para B de bola, como tá indo, o volume aumenta, é uma expansão gasosa, o trabalho é positivo. Agora de C de casa para D de dado, como tá voltando, como o volume tá diminuindo, é uma contração, é uma compressão gasosa, o trabalho é negativo. Tanto que a FUVEST, para não te confundir, colocou em barrinha, colocou em módulo. De A de amor até B de bola, o trabalho vai, ele é positivo. A gente até fala que o gás ele realizou o trabalho. E de C de casa para D de dado, como volta, é uma contração, o trabalho é negativo. A gente até diz que o gás sofreu o trabalho. Aí a FUVEST colocou em módulo, mas de qualquer forma, de A de amor para B de bola é tudo isso aqui. De C de casa para D de dado é somente isso aqui. Então de A de amor para B de bola tem mais área do que de C de casa para D de dado. Então o trabalho de A de amor, sugeri aqui ó, o trabalho de A de amor até B de bola, ele é maior do que de C de casa até D de dado. Então a 3, coloca aí para nós, a 3 e a 4, qual que tá certa? É a 4. O trabalho de A até B é maior que o trabalho de C até D. Então a gente ficou com as afirmações 2 e 4. 2 e 4 é a alternativa D. Então essa questão aqui pode ter parecido, né? Por um lado não tem números, não tem continha, não tem formulinha, mas ela é uma questão meio complicada. Vamos ver a próxima? Próxima questão também é da FUVEST, fala que no diagrama pressão por volume da figura A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2, com relação à variação ΔU da energia interna do gás e o trabalho W por ele realizado entre esses estados, é correto afirmar que. Então, primeiro de tudo, vamos começar falando do trabalho. Tem aqui o estado 1, tem aqui o estado 2. O gás vai do estado 1 para o estado 2, pode fazer o caminho A de amor, o B de bola ou o C de casa. Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam de 1 para 2. Então o gás começa num estado inicial chamado de 1 e ele termina num estado final chamado de 2. Ele vai aqui de um lugar para outro lugar, chegando, se ele sai aqui da sua casa e chega na FUVEST, sai aqui da FUVEST, chega na sua casa. 3 caminhos diferentes, A de amor, B de bola, C de casa. Vamos começar falando aí do trabalho. Vamos lembrar que o trabalho é a área embaixo do gráfico. Então se você pensar aqui na região C de casa, aqui ó, C de casa, pega esse caminho aqui, tudo isso aqui que tá para baixo, tudo isso aqui, imagina o sol, uma sombra, caminho C de casa, tudo isso aqui que tá para baixo do gráfico seria aí o trabalho quando o gás pega o caminho C de casa. Agora, eu até deveria ter pintado, né? Já que o C de casa tá de verde, tudo isso aqui que eu estou pintando é o trabalho realizado no caminho C de casa. No caminho B de bola, aí o B de bola tá assim, seria somente essa parte aqui, é a área que está embaixo do gráfico do B de bola. E em A de amor seria qual? O A de amor tá assim, seria somente essa partezinha aqui, embaixo do A de amor. Então a gente já poderia perceber que C de casa, como tá mais para cima, tem muita área embaixo. B de bola tá meio no meio, tem mais ou menos área embaixo. E o A de amor, que está muito aqui para baixo, tem pouca área aqui para baixo. Então eu poderia dizer que o trabalho em C é maior que o trabalho em B, que é maior que o trabalho em A. Ou, em outras palavras, que o trabalho em A é menor que o trabalho em B, que é menor que o trabalho em C. Então eu já comecei a gostar muito da primeira alternativa, da alternativa A, que fala justamente isso. O trabalho em C é maior que o trabalho em B, que é maior que o trabalho em A, porque sobre C tem mais área, sobre B tem mais ou menos e sobre A tem pouca área. Vamos lembrar que o trabalho é a área embaixo do gráfico. Então o C está maior, o B está mais ou menos e o A está com menor área.
O que a gente vai fazer agora para a variação da energia interna? Vamos lembrar que a variação da energia interna, esse ΔU, só depende da variação de temperatura. Então a temperatura que vai mandar aí na variação da energia interna. Se você teve variação de temperatura positiva, o gás ficou mais quente, ficou aquecido, a temperatura dele aumentou, a gente diz que a variação da energia interna é positiva. Se o gás foi esfriado, foi resfriado, ficou mais frio, a temperatura dele diminuiu, a gente diz que a variação da energia interna é negativa. Aí você fala, pô, mas ele não falou nada sobre a temperatura do gás. Eu não sei, A de amor, B de bola e C de casa, não sei em qual delas que a temperatura vai variar mais ou menos. Então não tem como saber em A de amor, B de bola e C de casa qual que a variação da energia interna vai ser maior ou menor. Só que a grande sacada desse exercício é que tanto por A de amor, B de bola e C de casa, o gás ele sai do estado 1 e ele termina no estado 2. Então eu não sei caminho A, B, C, mas eu sei que no estado 1 ele tinha uma temperatura. Vamos chamar a temperatura de T1. Em 2 ele tinha uma temperatura. Vamos chamar de T2. Então, tanto por A de amor, quanto B de bola, quanto C de casa, o gás começa em 1 e termina em 2. Ele começa na temperatura 1 e termina na temperatura 2. Tanto faz o caminho que você faz. Você vai de Santos, você vai lá São Paulo para Rio de Janeiro, tanto faz qual caminho, se você vai assim, se você vai assado ou se você vai frito. Você começa em São Paulo, na temperatura de São Paulo, e termina no Rio de Janeiro, na temperatura do Rio de Janeiro. Tanto faz o caminho que você vai. Você começa na temperatura T1 e termina na temperatura T2. Tanto faz o caminho, a variação de temperatura vai ser igual, porque o que importa é o estado inicial e o estado final. Então, como a temperatura vai variar a mesma coisa, dane-se o caminho, então a variação de energia interna vai ser igual, dane-se o caminho. Coloca aí pra gente a alternativa A, ΔU pelo caminho A de amor, B de bola e C de casa é igual, porque todos os caminhos, A de amor, B de bola e C de casa, te levam do estado 1 para o estado 2, da temperatura 1 para a temperatura 2. Dane-se o caminho. A variação de temperatura entre São Paulo e Rio de Janeiro vai ser a mesma, dane-se o caminho. Próxima questão. Fala que certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, AB, BC e CA, conforme o diagrama PV, pressão-volume, apresentado na figura abaixo. A respeito dessas transformações, afirmou-se, 3 afirmações, ele quer saber qual que está certa. Note, adote o gás deve ser tratado como ideal e a transformação BC é isotérmica. Então esse gráfico aqui, a gente tem pressão de pé, volume deitado, aqui tem A de amor, B de bola, C de casa. O gás, vamos só melhorar aqui, o gás, o que ele faz? Ele vai de A de amor para B de bola para C de casa para A de amor. Vamos ver quem fica constante. De A de amor para B de bola, quem que está travado constante? Quem está travado constante é a pressão, é uma transformação isobárica. De B para C, disse ele, quem fica constante é a temperatura, é uma transformação isotérmica. E de C para A, quem fica constante travado aqui é o volume. Volume é travado, C de casa para A de amor, quem fica quieto, travado, constante é o volume. Então uma transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, são sinônimos, e aí a gente tem os 3 tipos, de A para B é isobárica, de B para C é isotérmica, e de C para A é isovolumétrica, isocórica, isométrica. E aí ele falou aqui sobre nas 3 afirmações, ele pergunta sobre temperatura, ele pergunta sobre trabalho, ele pergunta sobre a energia interna do gás. Então a primeira coisa, perdão eu estou muito emocionado de falar de termodinâmica, de A para B, o volume aumenta, o gás expande, o trabalho é positivo. De B para C, o volume diminui, o gás comprime, ele é contraído, o trabalho é negativo. E de C para A, o gás ele fica num volume constante, transformação isovolumétrica, nem aumenta nem diminui, nem expande nem contrai, aí a gente vai ter um trabalho nulo, um trabalho que é zero. Primeira afirmação, ele pergunta, o trabalho total realizado no ciclo A, B, C, A é nulo. E essa primeira afirmação é falsa. Por que essa primeira afirmação é falsa? Porque quando você tiver um ciclo aqui, pode ser um quadrado, um retângulo, pode ser essa coisa torta, quando você tiver um ciclo gasoso, o trabalho ele vai ser dado pela área desta figura. Pode ficar tranquilo que eu não vou te perguntar quanto é a área dessa figura. A gente nem sabe calcular a área de uma figura assim meio torta, meio arredondada, mas a área dessa figura vai ser o trabalho. A área dessa figura não é zero. Eu não sei quanto que é essa área, mas dá para saber que em geometria você tem uma figura geométrica, figura plana 2D bidimensional, ela tem uma área, pode ser 10, 20, 30, sei lá quanto que é, mas essa área vai ser o trabalho realizado pelo gás. Então o trabalho não é nulo. Então a primeira afirmação que fala que o trabalho é nulo está errada. Tá? Inclusive neste,
o trabalho seria a área desse quadrado, a área desse retângulo, a área dessa figura, a área vai dar o trabalho. Então, como a figura não tem área zero, ela tem uma área dentro dela. Como a área da figura não é zero, o trabalho não é zero, a primeira afirmação está errada. Lembrando que quando você tem um ciclo que vai no sentido horário e um ciclo que vai no sentido anti-horário, a gente diz que quando o ciclo é horário, o trabalho é positivo. E quando o ciclo é anti-horário, o trabalho é negativo. Mas de qualquer forma, positivo ou negativo, ele não é zero. Então a primeira afirmação ela está errada. Vamos ver a segunda afirmação? A segunda afirmação fala que a energia interna do gás no estado C de casa é maior do que no estado A de amor. A energia interna do gás em C de casa é maior que em A de amor. Em A de amor, o gás tinha um volume não sei e uma pressão não sei. Em C de casa, o gás ele tinha um volume não sei e uma pressão não sei. Só que eu sei, eu sei, mas não sei, só sei que nada sei, que em A de amor e C de casa, o volume é o mesmo. O volume é o mesmo. Ó. Em A de amor é esse, em C de casa é esse. É uma transformação isovolumétrica. Agora, em A de amor, a pressão é essa. Em C de casa, a pressão é essa. Eu não sei quanto que é a pressão, mas em C de casa está mais alto que em A de amor. A pressão em C de casa está mais alta do que em A de amor. Como PV igual a nRT, se do lado esquerdo a pressão aumenta, do lado direito a temperatura também vai ter que aumentar. Lembrando que de C de casa para A de amor, ou de A de amor para C de casa, tanto faz, C de casa para A de amor, o volume fica constante, ele não varia. A pressão em C de casa é maior, então a temperatura em C de casa vai ter que ser maior. Eu não sei quanto, mas a temperatura em C de casa é maior que em A de amor. Como a temperatura em C de casa é maior, então a energia do gás em C de casa é maior. Em A de amor, como a temperatura é menor, a gente vai falar que em A de amor a energia interna é menor. Que foi o que ele falou na segunda afirmação. Em C de casa é maior que em A de amor. Então a segunda afirmação é verdadeira. Terceira afirmação, durante o trabalho de A para B, o gás recebe calor e realiza trabalho. O gás recebe calor e realiza trabalho. Bom, eu sei que ele realiza trabalho mesmo. De A de amor para B de bola, o volume está aumentando. Em A de amor o volume era esse, e em B de bola o volume é esse aqui. Não sei quantos são, mas em B de bola o volume é maior. De A de amor para B de bola, o gás aumentou, ele expandiu, ficou maior, o volume dele aumentou. Então a gente vai dizer que o trabalho ele é positivo. O gás realiza trabalho. Se ele estivesse voltando, em vez de A de amor, B de bola, fosse de B de bola para A de amor, aí o volume estaria diminuindo, aí o gás estaria contraindo, aí ele não estaria realizando o trabalho, ele estaria sofrendo o trabalho. Mas de A de amor para B de bola, o volume aumenta, ele expande, a gente vai dizer que o gás realizou o trabalho. Só que também foi perguntado uma outra coisa. A pergunta é, o gás recebe calor? E para isso, a gente vai precisar da primeira lei da termodinâmica. O calor, ele é igual o trabalho, que normalmente, né, eu gosto de colocar o trabalho como essa letra grega que é o T do trabalho, T de trabalho, né? No alfabeto grego chama tal. A FUVEST gosta muito de W, porque vem do inglês work. O calor é o trabalho mais a variação da energia interna. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Pensando na primeira lei da termodinâmica, de A de amor para B de bola, o volume aumenta, o gás expande, o trabalho é positivo. Então, o trabalho é positivo, esse tal aqui, letra grega tal, positivo. De A de amor para B de bola, eu também sei que como o volume aumenta, lembrando que de A de amor para B de bola a pressão não varia, né? De A de amor para B de bola a pressão está travada aqui, é uma transformação isobárica, só que o volume aumenta. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Então a variação da energia interna também é positiva. De A para B, o volume aumenta, então a temperatura aumenta. Como a temperatura aumenta, a variação de energia interna é positiva. Um cara positivo com um cara positivo vai dar um cara positivo. Então, se o calor é positivo, a gente diz que o gás recebeu calor. Se o calor tivesse dado negativo, a gente diria que o gás perdeu calor para o ambiente. Como a gente sabe que o calor deu positivo, então o gás recebeu calor, a afirmação 3 está correta. Então a 2 está correta, a 3 está correta, é a alternativa E, tá bom? Próxima questão e última. Fala que um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, BC é isocórica e CA é isotérmica. Considere as três afirmações, quais que estão certas. Então, primeiro de tudo, de A de amor para B de bola, pressão constante, isobárica. De B para C, B de bola para C de casa, volume constante,
isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, tudo sinônimo, e de C de casa para A de amor, disse ele que essa curvinha é uma transformação isotérmica, então a temperatura não muda. Inclusive, uma curiosidade, quando você tem uma transformação isotérmica, ela normalmente vai ter, normalmente não sempre, né? Não é normalmente todas as vezes, ela vai ter esse formato curvo, que é um gráfico que em matemática a gente chama de hipérbole. Isso aqui é um ramo de hipérbole. Então, nas transformações isotérmicas, vai ser uma transformação encurvadinha assim. Quando é isobárica, é deitada. Quando é isovolumétrica, é na vertical de pé. Quando é uma isotérmica, a gente fala que essa curva é uma curva isoterma. Ó, é uma curva isoterma representando uma transformação isotérmica. E em matemática a gente chama esse gráfico aqui de hipérbole, é um ramo de hipérbole. O que ele falou? O que ele falou? Vamos ver. Primeira afirmação, ele falou que o gás libera calor, tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Ele libera calor? Como assim ele libera calor? Então vamos primeiro pensar que de A para B ele está aumentando o volume, então o trabalho é positivo. De B para C, o volume não varia, então o trabalho é nulo. E de C de casa para A de amor, ele está contraindo, o volume está diminuindo, o trabalho seria negativo. E aí o trabalho nesse ciclo seria toda a área desse gráfico. Toda a área interna aqui desse ciclo seria o trabalho. Mas por que eu estou falando disso? Porque ele falou que o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. E na verdade, na etapa CA, pensa o seguinte, de C de casa para A de amor, o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, o trabalho é negativo. Então o trabalho é negativo. De C de casa para A de amor, como é uma transformação isotérmica, porque ele disse, a temperatura não varia. Então, na isotérmica, como a temperatura não varia, não vai ter variação de energia interna. Lembra que a variação da energia interna só depende da variação de temperatura? Se de C de casa para A de amor é uma isotérmica, a temperatura não varia, a energia interna também não vai variar. Então, a variação da energia interna é nula, não tem, é zero. Lembrando que de C de casa para A de amor, o trabalho era negativo, né? Negativo com zero dá negativo. Se o calor é negativo, então o gás não ganhou calor. Ele perdeu, não é que ele recebeu, ele perdeu o calor. Então eu acho que essa afirmação 1, o gás libera calor. Por enquanto está certa. De C para A, ele está realmente liberando calor. Aí ele quer saber, de B para C, se ele está liberando calor. De B para C, o volume é constante. Ele nem expande nem contrai. Então de B para C, como o volume é constante, não tem trabalho. O trabalho é zero. E como de B para C ele mantém o volume, mas a pressão diminui, B de bola para C de casa, o volume é constante, mas a pressão diminui, a pressão cai. Se a pressão diminui, a temperatura tem que diminuir. Se a temperatura diminuiu, a variação de energia interna é negativa. O gás ficou mais frio, a energia interna dele caiu, ele ficou mais frio. Variação da energia interna negativa, lembrando que o trabalho era zero, né? Zero com negativo vai dar negativo. Se o calor é negativo, realmente ele perdeu o calor, o gás perdeu o calor. Então a afirmação 1 está verdadeira. A afirmação 2 fala que o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo. Não nulo é porque não é zero, tanto em AB quanto em BC. Eu acho que isso aqui está errado, porque de B para C, como o volume é constante, o volume não varia, é uma transformação isovolumétrica, isocórica, isométrica. De B de bola para C de casa, como o volume não varia, se o volume não varia, então o trabalho é zero. Vamos lembrar que o trabalho é positivo quando o gás expande, ele é negativo quando o gás contrai, e quando o gás nem expande nem contrai, quando o volume fica fixo, constante, então o trabalho é zero. E ele falou na afirmação 2 que não é zero. Então eu acho que a 2 está errada. A afirmação 3 fala que o gás tem sua temperatura aumentada tanto em AB quanto em CA. Só que de C de amor para A de casa, C de casa para A de amor, ele diz que de C de casa para A de amor é uma isotérmica. Se é uma isotérmica, então a temperatura está constante, ela não está aumentando. E na afirmação 3 ele disse que de C de casa para A de amor a temperatura aumenta. Na verdade a temperatura não aumenta. De C de casa para A de amor é uma transformação isotérmica, então a temperatura fica constante, ela não aumenta. Então a 1 está certa, a 2 está errada e a 3 está errada, apenas a 1 está certa, é a alternativa B, tá? Então a gente fez uma revisão aí, vou até sair para quem quiser tirar um print screen da tela, a gente fez uma revisão aí de gases e termodinâmica, PV igual a nRT, PV sobre NT, PV sobre NT é uma constante, preciso que você lembre das unidades, preciso que você lembre da primeira lei da termodinâmica, calor,
trabalho, variação de energia interna e principalmente como brincar desses gráficos. Ele vai te perguntar quando te der um gráfico sobre o ciclo, sobre o trabalho realizado, sobre a variação da energia interna, sobre o calor, recebeu, perdeu calor, expandiu, contraiu, esquentou, aqueceu, resfriou, ficou mais frio. Preciso que você saiba essas coisas, a FUVEST gosta muito de termodinâmica. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.